Então vamos falar aqui um pouco do comissionamento da nossa linha de Sunny Boys, que é uma linha de monofásicos, que elas vão desde o 1.5, 2.5 kW, 3, 4, 5 e 6. Agora um lançamento, Sunny Boys 6 kW. No caso, tem gente que trabalha com os investidores maiores, né? Alguns trabalham só com 50 ou 60 e o 75, que já são investidores que utilizam algumas ferramentas de comissionamento um pouco diferente. Então a gente vai estar mostrando hoje o Sunny Boy, que é uma linha a mais vendida. Porém, alguns instaladores, né, que fazem só trabalham com projetos maiores, não trabalham muito com projetos residenciais, acabam não conhecendo essa linha, né? Mas é uma linha também muito interessante. Existem algumas tecnologias nas linhas monofásicas que não existem nas linhas maiores, nas linhas trifásicas. Eu acho que esse é o intuito desse comentário que eu vou fazer aqui. Bom, primeiramente, quando nós entramos no Web User Interface desses investidores, o que é o Web User Interface? É uma forma de você fazer o comissionamento do investidor sem precisar de nenhuma ferramenta secundária ao comissionamento do investidor. E o que eu digo com isso? Porque em alguns investidores a gente utiliza, por exemplo, a linha nas maiores, que é os dos investidores 60 e 75, que tem o Inverter Manager, a gente precisa utilizar o LCS, que é um software a mais e ele faz todo o processo, né, de comissionamento é feito por ele. E como a linha do Sunny Boy é uma linha que é mais residencial, ela tenta, nós tentamos fazer algo bem mais amigável, algo que seja mais simples e mais direto para que todo mundo consiga fazer, né? Todo instalador consiga fazer. Apesar disso, ainda assim ela é bem completa, ela tem todas as funcionalidades e ela é bem intuitiva, né? Ela é bem intuitiva. Essa que é a ideia dela. Então, a primeira parte, quando você começa o comissionamento, você loga primeiro no inversor, né? Eu vou mostrar aqui ao vivo o comissionamento dele com o inversor que a gente tem lá, mas eu estou mostrando aqui primeiro os slides, mas eu vou mostrar depois. Bom, então, aí nessa tela, que é a tela que eu não vou conseguir mostrar para vocês no Sunnyboy que a gente tem, é a primeira tela que vai aparecer para vocês. Essa é uma tela onde geralmente você vai escolher a forma que você vai comissionar. Existem três formas. Você pode ter a forma de um arquivo, que você vai subir configurações que você já salvou desse arquivo, que eu vou comentar mais para frente como é que você pode salvar essas configurações, para você não ficar fazendo o comissionamento toda hora. Você pode a escolher a configuração com assistente de instalação, que é um assistente passo a passo, bem simples, bem intuitivo também, ou a configuração manual, no caso. Bom, a tela que eu vou mostrar para vocês agora seria como se nós tivéssemos adentrado o sistema pela configuração com assistente de instalação. E para isso, como que funciona? Nós vamos entrar aqui pelo inversor. Só um momento. Assim, então, como ele está na rede, geralmente o IP é diferente, mas o IP padrão é 192.168.12.3 quando você se conecta no inversor. Isso se você se conectar via Wi-Fi. Se for uma conexão via cabo, vai ser o IP 169.254.11.
2.12.3. Isso depende um pouco. Mas ele está conectado na rede, então a gente vai se conectar ao inversor pelo roteador, que vai ser, se eu não me engano, 1.42. Vamos ver se ele vai conectar. Bom, como ele está conectado na rede, né, pode acontecer de ter algum problema de conexão, alguma coisa assim, mas são coisas da vida, né, acontece. Bom, aqui nós vamos fazer o login do inversor, que é um login normal de qualquer inversor que vocês vão trabalhar com o Sunnyboy. Alguns, os STP 675, eles têm também o login, só que é pelo LCS. E só um comentário que essa interface, além de ser do Sunnyboy, dessa linha de Sunnyboys monofásicas, ela também está no trifásico, que é o STP 50. E o 150 também, que é um lançamento nosso. Tanto 50 quanto 150 tem essa interface, além dos monofásicos. A gente vai logar como instalador. Quando vocês logarem pela primeira vez, vai aparecer dois campos, um de palavra passe e um para vocês repetirem a palavra passe, que é normal quando vocês fazem o primeiro login, vocês sempre tem que setar essa palavra passe. E quem seta são vocês. E a gente já recomenda aqui setar uma palavra passe fácil para vocês não esquecerem ela, porque se esquecer, vocês vão ter que ligar aqui para o nosso suporte para a gente recuperar ela. Então eu vou fazer o login. E como eu falei, quando eu fazer o login, a tela que vai aparecer não vai ser essa que vai aparecer agora, vai ser uma outra tela. Só que eu já vou mostrar aqui como é que funciona. Depois eu vou abrir a tela para vocês. Aqui, como vocês podem ver, essa é a tela no final do comissionamento. Como o investidor já está gerando, ele já está ok, ele já vai estar funcionando normal. Mas eu vou aqui mostrar como seria, né, uma simulação de comissionamento com tudo que vocês precisam fazer para comissionar o inversor, normalmente. Então, pela primeira tela que eu tinha te mostrado, vocês iriam clicar em assistente, no passo a passo, que seria o assistente de configuração do sistema. Vocês cairiam primeiro nessa tela. Nessa tela aqui, vocês vão escolher como vai ser a conexão do inversor à internet. Se for uma conexão via Wi-Fi, vocês vão em tipo de comunicação aqui e vão escolher WLAN. Vocês vão ativar a WLAN e aqui vai aparecer algumas redes de internet Wi-Fi para vocês conectarem. Então, se a gente executar a pesquisa aqui, tem que aparecer, se tiver alguma rede, né, vai aparecer alguma coisa. Apareceu uma rede aqui. Se fosse a rede do cliente, nós clicaríamos em configurações, configurações WLAN, e iríamos setar a palavra passe, e colocaríamos a senha da Wi-Fi do cliente, né, no caso, e colocando a senha, ele já entra direto. Bom, no caso aqui não precisa porque a gente já está conectado nele, mas colocando a senha, vocês iam clicar em WLAN. Aí ele ia aparecer aqui o nome de uma rede. No caso, a gente já havia se conectado na rede da Ideatec. É por isso que aparece essa Wi-Fi aqui. Tá? E o estado só vai estar bom a conexão se aparecer estado OK. Como a gente está conectando via cabo, no modem via cabo, ele vai aparecer o Ethernet aqui. OK, ou seja, a conexão está funcionando. E um detalhe para o pessoal que talvez passa despercebido, mas geralmente o IP que a rede endereça ao inversor, você pode acessar o inversor pelo roteador do cliente. Você não precisa ficar conectando o inversor toda hora. Tá? Só pela rede, depois que você já conecta o inversor, na próxima vez que você for entrar, você já consegue entrar pela rede do cliente, que foi o que a gente fez. A gente acessou pelo 142 e não pelos IPs padrões que o inversor ele geralmente endereça. Bom, então aqui vamos guardar e avançar. A hora e data.
nós deixamos a sincronização da hora ligada, a sincronização automática. E o fuso horário, isso vai depender do local que vocês estão. Se for um fuso horário de Brasília, aqui não tem o fuso horário de Brasília. Mas qualquer fuso horário que seja menos 3 ou TC menos 3 já funciona. Então, Buenos Aires, Groenlândia, Montevidéu, todos esses daqui vão funcionar da mesma forma. Aqui a gente colocou Montevidéu, guardar e avançar. A configuração da norma do país, vocês vão clicar aqui, vai ser a EBNT, normalmente. Vocês vão clicar na BNT, guardar e avançar. Essas configurações, serviços de gestão de rede, serviços de limitação de potência, são coisas que vocês só vão utilizar em casos de haver alguma restrição na rede ou qualquer tipo de deficiência na rede. Às vezes, por exemplo, a rede do cliente está tendo problema quando injeta muita potência, então você já sabe disso e já mantém esses valores aqui setados, mas no nosso caso aqui não faz diferença porque a rede está ok e 99% dos casos as redes do cliente estão razoáveis, então a gente não precisa mexer nesses valores aqui. É, então esse é uma gestão de injeção na rede que pode ser feita também em caso de necessidade. No nosso caso não precisa, tá? Mas se por acaso vocês por um dia estiverem caírem nesse caso aqui, vocês podem limitar a potência por porcentagem, por valor real ou por um controle de sistema, que aí seria por um Home Manager no caso, né? Que aí também é um outro produto da SMA. Bom, aqui temos também a manutenção de tensão estática, que a gente pode ligar ou desligar. Geralmente fica desligada também porque, na grande maioria dos casos, esse tipo de configuração não é necessária. Mas geralmente a gente só dá guardar e avançar aqui, tá? Só para resumir o caso. Geralmente a gente só dá guardar e avançar. Eu estou aqui mostrando melhor o que, que são esses valores, né? Porque tem gente que pergunta e não entende muito bem o que está acontecendo. Essa manutenção de tensão estática, ela funciona o seguinte: dependendo do valor de tensão, a gente pode setar um valor nominal aqui de, de cosseno, de cosseno φ. Vamos ver a pergunta aqui que o pessoal está perguntando. Deixa eu dar uma olhada. Ah, sim, então, sobre a colocação dos IPs. Essa, a colocação dos IPs, ela vem do roteador do cliente. Então, quando vocês setarem os IPs do inversor, quando vocês conectarem, o próprio roteador do cliente já vai dar um IP para o inversor, tá? E esse IP vai ser baseado no que o roteador do cliente decidiu ali na hora. Agora, tem os outros IPs aqui, que são os IPs padrões dos inversores SMA, que sempre quando você se conectar a ele, você não tiver nenhuma conexão, vão ser dois IPs. Um IP para conexão via Wi-Fi. Sempre que você se conectar no inversor via Wi-Fi, ou seja, o inversor vai gerar um Wi-Fi, um ponto de conexão, e deste ponto de conexão via Wi-Fi você vai conectar o seu notebook ao Wi-Fi do inversor. Não é o Wi-Fi do cliente, não é o Wi-Fi de internet, é o Wi-Fi do inversor. Para esta Wi-Fi do inversor, o IP vai ser 192.168.1, aliás, ponto 12.3. Tá? E o cabo vai ser, e se por acaso você conectar via cabo Ethernet, vai ser 169.254.12.3, tá? Agora, como eu descubro o IP que ele está conectado pelo roteador do cliente? Se você já tiver conectado no inversor, ele vai estar mostrando aqui embaixo esse endereço de IP Ethernet. Se você não souber e não conseguir se conectar ao inversor, você vai ter que procurar pelo roteador do cliente, que é o roteador do cliente que dá essas informações. Aí tem uma aqui, se o modem do cliente desligar, o inversor pode se conectar com outro IP. Bom, essas configurações de internet, que são configurações DHCP,
Elas funcionam sobre demanda. Então, por exemplo, o inversor vai se conectar no roteador e vai ter um tempo de conexão que o inversor vai ter aquele IP. No nosso caso aqui é 1.42. Se por um acaso o modem do cliente passar esse tempo, vamos supor, ele dá um mês de conexão para o IP 1.42. Deu um mês, ele vai dar outro IP para o inversor, tá? Aí ele vai mudar. Bom, mas voltando aqui, essa manutenção de tensão estática funciona da seguinte maneira: nós temos várias formas de setar é, fatores de potência para o inversor. Então aqui a gente pode setar por vários motivos. Pode ser, por exemplo, por uma curva característica, pode ser por cosseno Φ ou pelo Q, que é um controle de sistema que também são aparelhos da SMA, que são o Home Manager, o Data Manager e etc. E entre outros, né? A gente não vai entrar muito em detalhes aqui porque aqui é só para mostrar para vocês que vocês conseguem controlar o fator de potência do inversor dependendo do local que vocês estejam. Às vezes o cliente tem um motor que ele liga e isso pode fazer várias implicações e você pode fazer o inversor melhorar esse fator de potência da rede, entendeu? Bom, mas aqui vamos desligar, esse aqui também desligado e vamos guardar e avançar. Bom, aqui é um resumo do que a gente fez, configuração da rede, é, hora e data, norma do país, a BNT-NBR e serviços de gestão de rede que estão off porque a gente não precisa disso. E não é nem o foco desse momento. Você pode exportar esses parâmetros, se você quiser salvar isso daí. Você pode exportar um resumo. Bom, vamos clicar em seguinte. A próxima tela vai ser essa tela aqui. Se o inversor tiver tudo ok, ele vai mostrar o estado do aparelho como ok. Como a gente está com um aviso, ó, falta de conexão PE, o que que isso significa? Tem um vídeo nosso explicando como a gente pode resolver essa falta de conexão no nosso canal aqui mesmo, tá? Mas só para já agilizar, vocês têm que ter, quando vocês comissionarem qualquer Sunny Boy, aqui tem que estar ok, assim como eu mostrei no começo do vídeo como ele estava gerando. Se agora está com falta de conexão PE, vocês têm que fazer o procedimento para resolver. E se aparecer um outro erro, vocês têm que resolver. Enquanto vocês estiverem comissionando o inversor, ele vai estar mostrando o estado do aparelho. E enquanto não estiver ok, ele não vai começar a gerar. E baseado nos erros, vocês vão vendo o que está acontecendo. Bom, é isso. Esse é o comissionamento do inversor. Agora eu vou passar aqui para o próximo assunto. Só um momento. Bom, na verdade vamos resolver aqui só para não gerar pergunta, mas o vídeo está lá no, no nosso canal. Aqui por acaso, pela falta de conexão PE, que isso significa? Significa que nós estamos conectando o inversor em fase 220, ou seja, não tem um neutro e o inversor não vê um PE, né, um conector PE que é o conector de terra pelo neutro. Então ele fica dando falta conexão PE, porque a gente não está conectando neutro, a gente está conectando fase. Então a gente aqui vem vários parâmetros aqui, vão no parâmetro do aparelho, vamos editar parâmetros, monitorização da rede e aqui ó, monitorização da conexão PE, vamos deixar ela em off porque a gente não tem um neutro conectado, a gente está conectando 220 fase. Deixando em off, vamos guardar tudo. Aí o que que acontece? Vamos voltar aqui na página inicial para ver se tá tudo ok, ó. Agora já tá para ver que ele já tá ok. Agora a gente só vem aqui em valores instantâneos, estado do aparelho, e vamos dar uma olhada no funcionamento. O tempo de espera até injeção na rede. Ele vai contar em 5 minutos e ele já vai começar a voltar a potência na rede. Teve uma pergunta, o seguinte, como fixar o IP do inversor? Bom, para fixar o IP do inversor, a gente pode até fazer, mas já adiantando que esses problemas de comunicação do inversor com a internet geralmente vem do modem do cliente. E a gente recomenda sempre que a fixação de IP que a gente quer fazer no aparelho
pelo próprio modem do cliente. Mas o inversor também tem essa ferramenta aqui, ó. A gente vai vir em configurações WLAN, se a gente tiver com Wi-Fi. E a configuração automática a gente deixa em não. Aí ele vai dar os endereços aqui pra gente, a gente coloca o endereço que a gente quer. Só que, frisando que seria bom a gente fazer esse set de IP fixo pelo roteador do cliente, não pelo inversor, que é melhor, por experiência própria.